Bom dia a todos. Deixa-me dizer, Miguel, que isto hoje começou muito bem, porque antes do Visto de Fora começar, estiveram aqui a Begonha e o Olivier a dançar ao som do Zaba, com que abriu o programa hoje. Portanto, olha o que eu perdi. Isto é tudo para correr bem. Mas atenção. Bom dia. Bom dia. Faltavam vocês, Begonha. Faltavam vocês. Próxima meia hora promete. Temos muitos temas que tratar aqui, desde logo o processo Miríade, não é? Que tanta tinta tem feito correr, mas vamos deixar isso mais para diante. Para já, Olivier, esta foi a semana em que entrou em vigor o autovoucher, o tal subsídio mensal de 5 euros criado pelo Governo em resposta ao aumento de combustíveis. Tu já abasteceste? Já abasteci, comprei pastilhas, não. Pelos vistos também dá, não é? Já abasteci, sim, é um pouco surreal. Ontem estava a rir a falar com um amigo meu, eu acho que quem fez a lei, mas também é verdade, seja dito que não é assim tão simples quando tu entras no e-voucher, auto-voucher e tudo isso, não é assim tão simples, uma medida que não é simples do que mas às vezes estava a pensar que eu acho que a pessoa que fez a lei esqueceu-se na altura deste pormenor, e depois deve ter alguém no escritório, então, e as pastilhas? Ai, esqueci-me. Já está. Sim, já está, é isso, eu acho que foi isso. E tu, Begonha, o que é que achas do autovoucher, sendo afinal atribuído a quem compra, seja o que for, num posto de combustíveis, sejam combustíveis ou não, podem ser jornais, podem ser pastilhas, isto faz sentido? Estamos en Portugal, amigos. Então faz. Isto é Portugal, portanto, as coisas ás veces, en vez de se facilitar, se complican máis. Este país non sería así se non tivésemos o autobús, o voucher ou outras coisas, non é? Não tinha tanta graça. Non teria tanta graça, iso é. Muito bem, vamos então avançar. Vamos agora falar de assuntos europeus. Recordo que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. E vamos já à tensão entre a Bielorrússia e a União Europeia, uma tensão em crescendo nos últimos dias e que envolve um grave problema humanitário, com milhares de migrantes bloqueados na fronteira com a Polónia. A União Europeia acusa o regime bielorrusso de criar esta crise intencionalmente, como represália pelas sanções de que o regime de Lukashenko foi alvo. Bruxelas anunciou, entretanto, mais sanções e a Bielorrússia ameaça agora cortar o fornecimento de gás à Europa. A questão é, Begonha, onde é que isto vai parar? Esperemos que isto non vai a parar a lado nenhum, é dizer que isto se procure unha solución. É un problema, o regime da Bielorrusia está disposto para a facer tudo, non é? Por chamar a atención e por frenar precisamente o paso dos migrantes. Mas isto lembrame o que aconteceu na Grecia, o que eu xa falei neste programa, precisamente con os migrantes que viñan do outro lado, tamén, da Turquía, exactamente, do outro continente. Isto é a mesma coisa, é sempre por os migrantes como moeda de troca, non é? No que está a acontecer, nos problemas. Neste caso é un problema entre a Bielorrusia e a Unión Europea. Mas eu espero mesmo que os máximos dirigentes da Europa procuren unha solución diplomática que evite problemas maiores. Bom, para já a solução, Olivier, pelos vistos, passa pela construção de um muro, porque Charles Michel, o Presidente do Conselho Europeu, anunciou esta semana que os 27 podem financiar a construção de um muro na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia. Isto faz sentido, tendo em conta que a União Europeia tanto criticou Donald Trump e o muro que queria construir na fronteira com o México. Sim, de facto seria curioso, porque... No mínimo curioso. No mínimo curioso. Agora, a questão aqui, eu acho que não está feita, a questão da construção do muro, mas a questão aqui é que o que é, na minha opinião, relevante neste caso, é que a Bielorrússia atinge a Europa, na minha opinião, no seu ponto que é mais fraco. Que é, quando tu queres abater o teu inimigo, tens que ver qual é o ponto mais fraco. A debilidade. Sim. E a debilidade, neste momento, na União Europeia, é a questão da migração e dos migrantes. Porque ainda não há uma solução clara, não há uma política europeia claríssima em relação a isto. Isto mexe com as economias, mexe com a política também. E, portanto, a Bielorrússia identificou isto muito bem. E da mesma forma que a Rússia identificou muito bem. Eu não sei, não tenho prova nenhuma que a Rússia está por trás disso. Uma coisa está certa, na minha opinião, é que a Rússia beneficia com isso. Porquê? Porque sabemos muito bem que a questão dos migrantes mexe com os nacionalismos. Mexe com isso, automaticamente. E sabemos também que o Vladimir Putin tem muitos aliados nos partidos nacionalistas na Europa toda, porque é isto que ele quer. Ele quer Putin, Le Pen em França, ele quer Salvini na Itália, ele quer o Vox em Espanha, ele quer André Ventura em Portugal. É isso que ele quer. E sabemos muito bem que os migrantes mexem imenso
com a opinião pública. E a Rússia percebeu que ele normalmente atacar de uma certa forma, não gosto da palavra inimigo, porque não sei se a União Europeia é mesmo o inimigo da Rússia, mas no entanto, para Putin quer reforçar o seu poder cada vez mais, isto é uma proteção e para ele os migrantes, concordo com Begonha, é uma espécie de arma usada por alguns países. Mas vem alguma solução? É que no fundo a União Europeia acaba por estar de pés e mãos atadas. Eu espero que este muro non se construa, espero que a Ursula von der Leyen teña alguma solución, igual que tivemos a Angela Merkel que mudou de posicionamento, inicialmente tiña pensado unha coisa con os migrantes, cando foi a crise dos migrantes en fin de 2015 e 2016, e ela mudou. Espero Portanto, esperas que a Europa abra as portas a estes migrantes? Non, que abra as portas non, mas que non se trata de abrir as portas e que entren todos como si nada, mas trátase de tentar con diálogo chegar a algún tipo de solución. Que a Europa exerce a súa lideranza neste caso. Non se trata de pôr un muro, de construir un muro. Acho que non faríamos ben. O que a ideia da Europa non estaría cá com este muro. Estaríamos a tirar a ideia da construção europeia. Vamos ver, suspeito que ainda vamos voltar a falar muitas vezes aqui ainda, Olivier, deste tema. Sim, eu queria realçar ponto aqui que eu achei surreal. Quando a Begonha dizia, pronto, a Bielorrússia usa a arma dos migrantes e tudo isso, não é? Concordo plenamente. E aliás, eu vi uma informação no jornal francês Le Monde que me deixou de boca aberta. Segundo este jornal, o consulado honorário da Bielorrússia no Líbano tem uma agência de viagens e ela organiza voos. Portanto, repito, o consulado honorário da Bielorrússia no Líbano, segundo o Le Monde, tem a sua própria agência de viagens. E, portanto, tudo isto não deixa de ser legal. Isto é que é terrível. É que é legal. Tem a agência de viagens, portanto, organiza os voos. Não, mas isto é completamente surreal. É tráfico humano patrocinado por um Estado, neste caso. Pois sim. Entretanto, e mudando aqui de tema, com a promessa de voltar em edições futuras ao tema da Bielorrússia, em Glasgow ainda não há acordo sobre o documento final que deverá sair da Conferência das Nações Unidas sobre as alterações climáticas, que deve terminar hoje, embora haja já quem admita que possa prolongar-se pelo fim de semana, tal é a dificuldade em obter compromissos. Ainda têm esperança num acordo que tenha eficácia real ou teremos um entendimento de mínimos para a redução das emissões de gases com efeitos de estufa, como teme António Guterres? Begonha. Eu penso que vai ser este último. É dizer, quando nós liguemos a rádio, Renascença, ou ponhamos as televisores, ou vexamos os xornais de aquí a uns días, e leamos o que os líderes mundiais falaron disto, non é? As conclusões, eles dirán que ten sido un suceso. Mas temos de ser mesmo frontais e sinceros e saber que isto non vai ser un suceso, isto vai ser un acordo de mínimos. Eu sí que concordo con o que está a dizer e avanzar o António Guterres, porque está a ser unha cimeira moito difícil, onde há avanços da parte dos Estados Unidos, como xa temos dito cá, mas temos o problema da China, que continua a ser un problema moito, moito grande, e de algúns países que non están disponíveis ni dispostos para chegar a este acordo. Portanto, vai ser mesmo un acordo de mínimos, sin dúvida. Olivier? Sim, eu acho que houve muitos pontos positivos nesta COP26. Eu não gosto da demagogia quando dizem que não aconteceu nada. Eu acho o contrário. Eu acho exatamente o contrário. Eu acho que houve muitos pontos. Como a Begonha agora ainda sublinhava a evolução dos Estados Unidos, por exemplo. Agora, sim, mas não só. A questão aqui é promessa cumprida ou não. As promessas, isto é importante, porque, estás a ver, é como se eu dissesse a uma criança, o meu filho, olha, no Natal, ou no Natal não, mas imagina nos teus anos, vou-te oferecer isto, uma prenda, ok. E depois eu não ofereço nada. E depois vou fazer uma promessa, para compensar a promessa que eu não respeitei, vou fazer uma promessa ainda maior. E é isso que funciona assim com o clima. Além da questão que eu acho surreal, que é do prazo, os prazos. 2070, a neutralidade carbónica da Índia é surreal. Porque é como se eu dissesse que eu deixo de beber álcool em 2050, mas até 2049 bebe 10 cervejas durante todos os dias. É mais ou menos a mesma coisa. E além disso, é que temos que ver até 2030, 2040, por exemplo... Sim, a importância dos mecanismos intermédios de verificação de que esses compromissos estão a ser... Sim, e além disso, os presidentes vão mudando. Os presidentes vão mudar. A partir do momento que o Macron, o Bolsonaro
Bolsonaro, não sei, toma uma medida, daqui a 10 anos, a desflorestação no caso do Brasil, quem vai governar o país? No, e além de Quem? mudar os presidentes, é que cada día que pasa temos máis alterações climáticas. O problema disto é que cada día, cada mes que pasa, o noso planeta está pior. Por tanto, estamos a xogar coa nosa saúde, co noso clima, co noso día a día, e é unha urxencia tal que penso que agora xa prácticamente todos nos percebemos desta urxencia, porque o estamos a viver e a sufrir nós propios na nosa saúde e nas mudanças estacionais que estamos a viver nos nosos países. Mas o que é que não entende muito bem também na COP26 é ver para o grande público, eles falam chinês. Uma expressão, hein? Mas, ou seja, alguns falam literalmente chinês. Sim, mas é uma expressão, ou seja, pode haver milhões de explicadores a Miguel Coelho, isto, as pessoas não entendem nada. E há, eu diria, um desfazamento entre o discurso de António Guterres, o mundo à beira do abismo, e depois o que o grande público percebe, ou seja, rigorosamente nada. E eu acho que tem a ver com um ponto. Mas que percebe quando se confronta com fenómenos extremos, não é? De verão ou de inverno. Mas falta, na minha opinião, uma coisa, que é tudo isto, os países falam, emissões de gás, mas e nós? Concretamente, o que é que eu acho que faz falta aqui? É uma medida, um governo que assume, a partir de agora, porque, por exemplo, não falam do consumo de carne, por exemplo. Medidas concretas. Porquê que não falam? Sim, porque, e tudo isso, mas lá está. O problema depois há os lobbies, depois há os empregos que estão em causa também, não é? Claro. Isto é muito complicado. Mas, no entanto, se nós temos noção que é uma urgente, porquê que os governos não pedem a cada cidadão medidas concretas? Concretas, porque, bem, só para terminar, desculpa, agora, a China. Acho escandaloso que quando acusam a China e depois dizem que a China não respeita. Tudo bem, é verdade. Mas quem consome produtos chineses? Quem? Quem é que não consome? Sim, mas exatamente, quem é que não consome? Ou seja, nós consumimos, nós participamos às emissões como dizem, produzir CO2, não é? Sem dióxido de carbono. Exatamente, desculpa. Da China, e depois acusamos a China. Mas, enfim. Pois é bem lembrado que todos nós temos uma participação muito ativa a desempenhar, e não apenas os governos, atenção, neste esforço comum no combate às alterações climáticas. Entretanto, infelizmente a pandemia continua a ser também um tema presente aqui semanalmente no Visto de Fora, porque a Europa é agora e de novo a região mais afetada, e até ver as taxas de vacinação, Begonha, é que estão a fazer toda a diferença entre os países que já estão no vermelho outra vez e outros como Portugal, onde apesar de tudo a situação permanece ainda relativamente controlada. Iso é o que tamén estamos a falar semana tras semana, que a vacinación é fundamental, porque temos o caso, por exemplo, da Austria, non é? Todo como se está a desenvolver agora, que se está a anunciar xa un confinamento para as persoas non vacinadas, mas é que é mesmo así. Mas há un tema importantísimo que agora as persoas máis idosas que teñen de ser conscientes de que isto non acabou. Mas isto é en todo o continente, non é só en Portugal. É dizer, isto xa non checa con estar vacinado coas 2 doses. Agora, há persoas e as persoas de risco que deben levar as 3 doses. É verdade que a Renascença noticiou tamén como precisamente se ten feito un relatorio e unha investigación a determinar que realmente aínda temos inmunidade, non é? Aínda non pasou o tempo de acabar esa inmunidade en Portugal, en España, as persoas que fomos vacinadas há uns meses, mas é moito, moito importante continuar con este proceso até non estar controlada a pandemia, porque está a acontecer na Europa. Os países que teñen menos índice de vacinación son os países que agora o están a pasar pior. E nós, con todo, en España está a aumentar un bocadinho. E em Portugal também, já vamos falar disso. É dizer, está a aumentar, atenção. Mas já que a Begonha focou o tema, o chanceler da Áustria anunciou, Olivier, um novo modelo de confinamento que pode vir a ser decretado em breve, que é o de confinar apenas os não vacinados. Isto, na tua opinião, é uma medida razoável ou representa também uma violação da liberdade e da igualdade dos cidadãos? Mas é complicado porque, de facto, não deixa de ser uma medida super pesada. Mas já está, a Áustria também está a pagar uma vacinação muito fraca. Sim, 65% dos austríacos têm vacina. Portanto, mas lá está, mas a Alemanha também vai tomar em Berlim na segunda-feira. Portanto, medidas também duríssimas
para as pessoas não vacinadas. É preciso também ver que mesmo para quem sabe, mas para voos dos Estados Unidos, PCR não chega, precisa também vacinar. Ou seja, eu acho que vamos caminhar para isso. Além da questão que eu acho que a terceira dose, como é evidente, eu acho que a Itália, em França ainda não, em Portugal também não, em Espanha também, acho que não, mas a Espanha, que é maior de 40 anos, vão ter a terceira dose já. Sim, portanto, anunciou-se, sim. eu acho que vai ser uma tendência para quase toda a gente ter a terceira dose. Sí, estás en España estás a estruturar, a programar as comunidades autónomas, xa se compraran as vacinas Para universalizar também para o universalizar ese reforzo, porque há moito medo de cara ao Natal, mas sin dúbida que é fundamental neste caso estar tamén da parte da Europa de algún xeito coordinados, porque senón vai voltar a acontecer a mesma coisa. E depois acrescento algo que estaba a dizer Olivier, e é que con a pandemia realmente isto que estábamos a falar da Austria, non é? Isto que se quere impor este confinamento para non vacinados, con a pandemia perdemos liberdade. E entón, este tipo de medidas para combatir a pandemia, ao fin e ao cabo é perder liberdade. Mas quando estamos internados no hospital também estamos sem liberdade. Exatamente. Aí é que está. Por isso. Muito bem, faltam 25 minutos para as 11. Estamos no Visto de Fora com Olivier Bonamici e Begonha Inigas. Recordo que este programa é uma parceria da Renascença com a Euronet, Rede Europeia de Rádios. Euronet Plus. E por cá, a pandemia continua, apesar de tudo, controlada, apesar do aumento de casos, porque os internamentos e os óbitos estão ainda em níveis relativamente baixos em comparação com outros países, mas, de certa forma, as campainhas soaram, porque depois de Portugal ter sido o país com maior percentagem de vacinados, a atual fase de reforço da vacinação está atrasada. A própria Direção-Geral da Saúde reconheceu isso. Como é que se explica este atraso depois de tudo o que correu tão bem na vacinação, Olivier? Eu acho que tem a ver com duas coisas. Primeiro, vamos falar disto daqui a pouco, com a ausência do futuro Presidente da República. E o segundo... Esqueci-me desse teu papel de porta-voz oficioso do vice-almirante. Assessor de imprensa. E o segundo ponto tem a ver com, eu acho que é um relaxamento das pessoas, mas não é só em Portugal, ou seja, a partir do momento que eu digo relaxamento, a partir do momento que tens as tuas doses de vacina, tu dizes, a partir tu sabias que eventualmente havia um reforço, as pessoas tinham, mas dizem, bom, ok, segundo, será que me preciso mesmo da terceira? É um pouco isto. Portanto, é preciso muita comunicação acerca disso. E esta comunicação, na minha opinião, lá, a DG está a falhar. Sim, Begonha? Iso é, falla a comunicación. Voltamos ao inicio da pandemia coa directora xeral de saúde, que é unha técnica excepcional, mas as súas dotes de comunicación non son as mellores, e temos a ausencia do almirante Gouveia e Melo. Que é a parte operacional e que provavelmente também joga aqui um papel determinante. Eu estive a acompanhar os discursos dele nos últimos días, non é? E as entrevistas, mas cando ele falaba de Sebastião, non é? Sebastianismo, sim. Sebastianismo, que é mesmo Portugal tamén vai dizer, ele non é, ele está a tentar mostrar que non é sozinho, non é? Que temos de ser toda... Não é o homem providencial. Exatamente, toda a sociedade portuguesa tende a haber unha operacionalidade e unha organización, mas a verdade é que notase moitísimo a súa falta. Notase moitísimo. E entón, esa persoa que estaba con total naturalidade, que parecía que non facía, que as coisas saían susiñas, mas non saían susiñas, esa vacinação correu moito ben porque había organização operacional e com a súa ausencia está-se a notar. E acham que vai voltar, porque tem havido voz a defender o regresso do vice-almirante, que começou por recusar, de facto, mas agora em declarações à SIC já não foi tão taxativo, mas já ouvimos aqui há pouco, diz que se o chamarem volta, ou está disponível para voltar. Acham que sim, que vai, ou que deve voltar, Olivier? Oxalá que volte. Vou-vos ler um comunicado que... é assim, o que é que... Não sei se ele volta, mas a questão aqui... Há um comunicado que diz que não se deve voltar ao sítio onde foi feliz. Falaste com ele antes de começar o programa, não é? Há um paradoxo inacreditável, há um paradoxo, uma situação super curiosa com este homem, que é, como sabem aqui, bom, desde o início, eu defendi não só o homem, como eu acho, a senhora, como eu acho que ele podia, se ele quisesse ter um perfil para ter uma posição na política. Bom, mas muitas vezes quando eu dizia isso, toda a gente me dizia, deixa o homem em paz. E, aliás, há muitas pessoas que dizem isso acerca de deixa o homem em paz. E ele já trabalhou, deixa o homem em paz. Só que a questão é que ele responde sim, é verdade. Ele diz sim, deixa-me em paz. Quando ele diz não sebastianismo e tudo isso, é só que ao dizer ele deixa-me em paz, mais ele diga isto, mais as pessoas, que é o paradoxo, querem o seu regresso. É um pouco como no amor. Às vezes desejamos
uma mulher, um homem, mas que não nos quer. Isto é o paradoxo. Às vezes, amamos mais. Sim, eu estou apaixonado por ela não me quer e gosto cada vez mais. E o governo Mel é um pouco isso, que é volta, não quero voltar. Ei. Mas é que ele agora já não diz não quero voltar, ouve só. Ninguém pode descartar nada enquanto vestir uniforme militar. Eu, se me disserem que é a missão que tenho que cumprir, cumprirei todas as missões. Oxalá, porque ele é líder. E ser líder não é fácil. Não é nada fácil a liderança. E ele é um líder inato e que conseguiu algo muito difícil. Quando, não sei se se lembram, e acho que os nossos ouvintes se lembram que não estava a correr muito bem a vacinação nos primeiros tempos e foi chegar ele e mudou tudo. Então, por favor, volte. Fica aqui à tua atenção, Olivier. Este pedido encaminha-lo Fala com ele, vice-almirante. Olivier. Fala com ele. Bom, e uma das pessoas que defendem o regresso de Gouveia Melo ao papel de coordenador da vacinação é Paulo Rangel, o candidato à liderança do PSD, numa altura em que o partido está em campanha interna, como se sabe. Do outro lado, o atual presidente Rui Rio admitiu esta semana viabilizar no futuro e após as eleições, caso não venha a ganhar um eventual novo governo PS. Como é que estão a ver esta competição Rio-Rangel e o posicionamento que os dois vão tendo? Olivier. O que é interessante é que vi a entrevista de Rui Rio e o Rui Rio diz que exclui o Chega para o governo. O que eu achei é que, afinal, ele não exclui o Chega por razões ideológicas, ele diz apenas que exclui o Chega porque o Chega quer ministros. Ou seja, o Rui Rio quer, não se importa com uma geringonça. Ou seja, o que é ele... Ele é geringonça da esquerda, porque a partir do momento que ele deixa entender é que se o Chega não quer ministros, então, neste caso, ele não haveria problema nenhuma para fazer um acordo com o Chega. E depois, outro ponto, concordo plenamente com o comentário de Camilo Lourenço, que eu vi, não sei se foi esta manhã ou ontem, que eu não entendo uma jogada de Rangel ou de Rui Rio, que é quando o Rui Rio diz, ok, estou disposto a falar com António Costa, para eventualmente haver um acordo entre o PS e o PSD. Camilo Lourenço diz uma coisa que eu concordo plenamente com ele, que é ser uma estratégia forte para o líder do PSD, que é, ok, falamos com o PS, mas com uma condição, sem António Costa. Porque há uma alergia do eleitorado do PSD contra António Costa. Não estou a falar uma alergia do povo. António Costa continua em grandes sondagens. É preciso não esquecer isto. Estou a me referir à eleitorado do PSD. Ora, eu não entendo, concordo plenamente com Camilo Lourenço, que não haja estratégia do Rangel e do Rui Rio a dizer, ok, falamos com o PS, mas com uma condição à saída de António Costa. Olha, os nossos ouvintes tinham de ver o Olivier tan concentrado a falar. E tão vermelho, maravilhoso. Não é? Tão vermelho. Ele fica diante do microfone que eu até tenho receio a espanhola a interromper. E dizer, até consiga que eu não interrompa. Depois de tantos anos aqui no microfone. Mas concordo com o que estabas a dizer. Mas, sem dúvida, este é um momento interessantíssimo na política portuguesa e uma das coisas que a mí mais me surpreendeu nos últimos dias é ver, porque isto non sei se en España acontecería así ou na França, mas é ver que realmente o Rui Rio está a inventarse, é dizer, que neste caso as sondagens que saíram... Mas as sondagens, a gente já sabe o que valem, não é? Sim, mas isto é de aqui a nada. É dizer, sem dúvida, a falar... Tivemos o exemplo recente nas eleições autárquicas, em que as sondagens mas que inicialmente son sondagens están a apontar unha vantaxe para Rui Rio e, sin dúbida, son dúas políticas, dúas maneiras de entender a política moito diferentes. Então, gañar un, gañar outro, sin dúbida que vai mudar moito na política portuguesa, porque Rui Rio ten a chave para un posible acordo con o Partido Socialista. O que dicía Olivier, que pode ser con Costa ou sin Costa, mas sin dúbida a Rangel é unha mudanza total, non é? É un eleitorado que pode aglutinar o eleitorado máis conservador. Portanto, un momento interesantíssimo e a ver que é o que acontece. É por isso que tanta gente gosta de política, não é? Mas o grande caso da semana foi a chamada Operação Miríade, militares portugueses que estiveram ao serviço das Nações Unidas na República Centro-Africana, que terão organizado uma rede de tráfico de diamantes, ouro, droga, etc. Este caso em si foi notícia nos vossos países ou não? Sí. España foi noticiouse e isto parece de novela. Mas é que isto é argumento... Isto si vemos un filme americano, non nos extrañaba.
É dizer, quantos militares, ou supostamente, eu non quero aquí avanzar, ni dizer, quero ser moito rigurosa, quantos supostamente militares están envolvidos nisto? Militares en missão de paz. Isto é uma rede com todos os ingredientes para um filme Em Espanha dos melhores. não há histórico de uma situação semelhante. Eu não me lembro, algo assim, com diamantes, com trazer cá, como traziam todos nos aviões militares. E em França, Olivier? Eu não me recordo, mas pode ter havido, não me recordo. A questão que é genial nesta história, inacreditável, é a notícia do Público esta manhã. Não sei se é verdade ou não duvido da palavra do Público, mas fiquei até de boca aberta, que era os diamantes valeriam menos de 300 euros. Os diamantes que foram encontrados, não é? Sim, não, isto é Encontrados. exatamente, sim, mas encontrados. também, mas pronto. Mas eu diria que aqui não me importa, neste caso o que me interessa não é tanto se o Primeiro-Ministro ser informado, o Presidente da República, aliás, os constitucionalistas discordam sobre isto. Há um dado que me interessa neste caso, e só um, é que de facto foi noticiado em Portugal, que é elementos de gangues nas zonas suburbanas infiltram-se cada vez mais nas Forças Armadas. Isto é que é para mim a grande questão por trás disso, e tem pena que isto não seja mais trabalhado. Porquê? Como é que isto funciona? Qual é o método de recrutamento? Como é que isto acontece? É isso que eu acho que é interessante, em vez de saber se o Primeiro-Ministro, o Presidente e tudo isso, claro que é importante, ver a Constitucional. Também em relação a isso, pode fazer-se luz no âmbito desta investigação. Mas o mais importante é saber como é que tudo isto, como é que se consegue infiltrar, o que é que há por trás disto tudo. Mas a base de tudo também tem a ver com a corrupção, não é? Que existe, e há muita corrupção em Portugal, por desgraça, e continua a haver. E depois eu acho que também, além do que estabas a dizer, os baixos salários. Eu penso que se as condições de traballo das persoas em geral em Portugal, mas neste caso estamos a falar dos militares, fossem melhores, sin dúvida non correrían estes riscos e non podería acontecer algunha vez, mas é que están a acontecer moitas veces. Lembremos que o anterior ministro da Defensa tevese de dimitir por causa do de Tancos, e aquí temos baixo fogo ao seu sucessor, que está precisamente E compreendes agora... as justificações que Gomes Cravinho deu para não informar o Presidente nem o non Primeiro-Ministro? comprendo, sinceramente, estamos numa pirámide e então ele está por debaixo do Primeiro-Ministro e do Presidente da República, que é o chefe máximo das Forças Armadas. Então, sem dúvida, a Presidenta da República deveria saber isto, sem dúvida. Também é uma novela, como lhe chamaste, a prometer novos episódios. Sim, eu penso que sim, muitos. Ora, muito bem, e chegamos àquela altura do índice de tugalidade, não é, Miguel? Hoje com uma surpresa, vamos lá. Não. Nós que temos habitualmente aqui este jingle que o Surpresa. Olivier gosta tanto. Vamos a isso. Índice de tugalidade. É a voz original. Ora, muito bem. Mas acho que não ficou com muita força. Não, Podemos exatamente. repetir mas já lá outra vez, vamos. não Eu nem é? queria que fosse já, só queria que fosse daqui a instantes. Ora bem, antes de irmos ao índice de tugalidade, relembrar que o Olivier, semana passada, desafiou para que a voz do índice de tugalidade viesse aqui. E é muito fácil, porque a voz é feita pelo Paulo Fragoso, nosso colega da RFM. Olá, Paulo, bom dia. Olá, bom dia. Obrigado por Bom teres dia, aceito Paulo. este desafio de estares aqui connosco. Ora, essa, é um prazer. O Paulo, devo dizer, é um dos melhores. É um dos melhores aqui nesta arte de fazer rádio. Tive o prazer de partilhar a mesma estação durante muitos anos com o Paulo. Hoje partilhamos os corredores e a mesma casa, não é verdade? É verdade. Muito bem, Paulo, já lá vamos. Vais assistir ao índice de tugalidade, porque isto realmente é um momento único e irrepetível. Por isso é que nem sequer tem podcast. Mas É irrepetível. pode dizer novamente, Paulo? Sim, Não, por favor, índice. Paulo, eu não sabia, outra Faz vez. favor. peço desculpa, antes de mais, bom dia a todos. Eu não sabia o que vinha, sempre a dizer índice de tugalidade. Sim, mas podes dizer Sim, de com forma essa concentrada. força. Índice de força. tugalidade. Índice de tugalidade. Boa. Está bom assim? É que o Olivier costuma Ah, arrebentar-me sim. sempre com a pastilha do... Peraí, vais ver agora. Índice de Tugalidade. Mais uma pastilha de microfone rebentada. Mais uma arrebentada. Vamos então a esta semana, Begonha e Olivier, a ver se passam no teste. Já sabem que têm que acertar no significado de uma expressão idiomática portuguesa. Desta vez acho que não falham, porque parece-me que de vez em quando também gostam de meter a vossa colherada. Sim, a colherada é por dar nossa parte, não é? É o quê? Meter a colherada é meter-nos a nossa opinião, a nossa parte em algo, não é? E o Olivier, o que é que acha que O que é é? que tu achas? Calma, Olivier, calma, pensa, calma. Tu consegues. Meter a colherada. Não sei o que é. Sei lá.
Não sei. Ai, Espero que não tenhas comido elásticos ao pequeno almoço. Não sei. Olivier, É a mesma coisa, talvez vos ajude dizendo que é a mesma coisa como meter o bedelho. Cara deles. Mas a Begonha não esteve nada longe. Pois não. pois isso eu Nunca aproximei-me meteste o mais. bedelho? Nunca meteste o bedelho? Sim, meti. Já? Sim, meti. Mas sabes o que é que isso significa? Sei lá. Olivier, não Pronto, vamos podemos estar aqui juntas muito tempo. Vamos acabar com o Vamos enigma. a nos rir. Então, Colherada vem naturalmente de colher, não é? Sim. E meter a colherada Acho que quer o Paulo dizer... não quer voltar nunca mais. Não, estou-me a divertir. E meter a colherada quer dizer meter-se onde não é chamado. Lá está, meter o bedelho. Exatamente, pois era isso, não é? Intervir em assuntos ou conversas de outras pessoas. Portanto, intrometer-se, na verdade, não é? Ok. Então, vamos fazer agora assim. Em vez de pormos o jingle, eu faço a música e o Paulo Fragoso, no final, faz o índice de tugalidade. Está bem, Pode mas ser? com aquela energia que o Do Olivier. Olivier não. Cuidado é com a pastilha do não microfone. é preciso, não é Se preciso. quiserem também. Então ajuda. vamos lá experimentar. Portugal! Índice de tugalidade. E é mais uma pastilha. Boa. Mas estava de palmas para o Paulo Fragoso. Palmas. Paulo Fragoso, nosso colega da RFM, a voz também de estação. Obrigado, até já, Paulo. Até já, bom dia. Até já. Vamos quase fechar, mas antes disso temos como sempre o positivo e o negativo da semana, na opinião dos nossos comentadores. Begonha, vamos ao negativo. Até custa dizer o negativo depois deste momento de tanta enerxía positiva, non é? Que eu espero que teñamos transmitido aos nosos ouvintes, nos seus carros, nos seus traballos, en fin. Olla, para mí o negativo desta semana é un tema persoal que ten a ver con o meu fillo menor, que ele adora futebol, non é? E ele... Qual é o clube dele? Belenenses. Do Ele Malumés. ele está nos Belenenses e então ele estaba para se federar. Mas máis unha vez, que acontece en Portugal, que as coisas demoran moito tempo, as papeladas, todo iso. E ele quase estaba a xorar ontem, porque non vai chegar a tempo para poder xogar os primeiros xogos, porque esas papeladas e toda a documentação que tiñan de apresentar, e então lle anunciaran ontem que non vai poder xogar este fin de semana. Eu digo, señores da Federação de Lisboeta de Futebol, por que demoran tanto tempo en dar respostas? Por favor, solucionen as coisas o antes posible para que os miúdos posan xogar, non é? Sabes que essa é a verdadeira tugalidade, infelizmente. Pois é. Olivia, o teu negativo? O negativo tem a ver com as lojas de roupa em Portugal. Há uma coisa que eu nunca percebi em Portugal, que é a ideia que eles vendem, que é nunca está frio. Eu nunca percebi, por exemplo, esta semana, mas isto é todos os anos, eu vou comprar um casaco para o inverno, não é? Só que a roupa, fica espantado, todas as roupas são roupas tipo, para eles, o inverno, parece que Portugal está sempre 20 graus. Isto é extraordinário. Se calhar são os estoques que não venderam na primavera, não é? Por causa do confinamento. É que, no outro dia estava falando, uma loja, um casaco para o inverno. Este está a brincar comigo, não. Isto é da primavera. Ou seja, a ideia, como está bom tempo durante o dia, não é? 18, 19, 20 graus, mas as lojas de roupa esquecem-se que no inverno em Portugal está um frio de manhã, à noite e à tarde, e as lojas parece que vivemos nas Caraíbas. É inacreditável. Já são consequências das alterações climáticas. As alterações. Vamos ao positivo, muito rapidamente, Begonha. Pois o positivo, sin dúbida, e non estou a dizer por dizer, é estar convosco aquí, esta enerxía maravillosa, o que nós vivemos a minutos. Isto é radio en directo, que espero que transmitamos os nosos ouvintes. E tamén, eu tiña cá unha coisa escrita, mas isto que vivín a un momentiño é o que me faz pensar na enerxía da radio, que é maravillosa. E depois, unha noticia eu acho que moito positiva, que teve lugar na Asamblea Plenaria da SEP en Fátima, que é a decisão dos obispos portugueses, que eu acho que moito coraxosa, de avançar con a comisión de investigación para tentar adivinar ou descobrir os possíveis abusos dentro da Igreja Católica. O teu positivo, Olivier? Às vezes falo do espírito da Portugalidade, que é a razão pela qual eu amo os países. Ontem aconteceu uma coisa inacreditável, eu estaciono um carro e 3 rapazes, da casa de 30 anos, viram-se para mim, eu estou numa tasca, a feira da tasca, e estaciono e eu não conheço os rapazes nenhum, me fazem oh! E eu, bom, o que é que eu fiz? Pronto, eu saio do carro e viram-se para mim e dizem, cuidado,
havia um pilar, um pequeno pilar à frente. Ah. Ou seja, extraordinário. Eles preocupados comigo, eu pensei, fogo, eles querem me agredir ou não? O que é que eu fiz Tu de és mal? uma estrela. Não, mas isto e que é extraordinário é que, ou seja, a preocupação dele para o meu carro, que já está todo podre, o meu carro não bater no pequeno pilar. Pode ser um pequeno gesto, mas em alguns países isto não existe. O carro não desapareceu, entretanto. Muito bem. Continua vivo. Estamos no final de mais um Visto Fora. Todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar os comentários e sugestões para vistofora@rr.pt. Olivia, Begonha, Miguel, muito obrigado. E reitero as palavras da Begonha, é sempre um enorme gosto estarmos aqui juntos neste bocadinho à sexta-feira. Um Muito abraço, obrigado. bom fim de semana. Abraço, bom fim de Tchau, tchau. semana.